Entender o SG e os ODS na rotina da empresa com foco no eixo de governança. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. O Segue SG é uma aula semanal, toda segunda-feira, às 19 horas, trazendo conteúdo sobre ESG. E hoje nós vamos falar sobre governança. E sem governança, ESG vira só discurso. Né? Então, qual é a ideia hoje? É mostrar para vocês por que o eixo governança é a espinha dorsal do SG, é a partir dali que se irradia o SG, usando como base a ABNT PR 2030, para ajudar a transformar essas boas intenções em ações práticas e sólidas. Então, bora para a nossa aula 5, vou compartilhar com vocês a minha tela, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão colocando no chat, ok? Então, como eu falei, hoje a ideia nossa é detalhar o tão famoso e dolorido eixo governança, onde a maioria das pessoas acabam sentindo dificuldade. Claro, essa questão da dificuldade depende muito da sua vivência. Eu, enquanto engenheira, a maioria das pessoas que acabam me acompanhando são engenheiros, talvez tenham mais dificuldade, mas se a gente falar com quem é formado em direito, com certeza eles vão dizer que surfam com muito mais tranquilidade nesse pilar. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o SG e os ODS, e usando sempre como base a ABNT, a PR 2030, especificamente hoje, do eixo governança, tá? Quando a gente fala do eixo governança, compreende o quê? A estrutura, os processos decisórios e os mecanismos de controle da organização. A gente está falando muito sobre o quê? Gestão da empresa. Está relacionado à ética, integridade, transparência, conformidade, gestão de riscos, combate à corrupção, participação das partes interessadas. Então, aqui a gente começa a perceber nitidamente que a governança, de certa forma, é o pilar mais importante e mais sólido, digamos assim, dentro da empresa, porque a empresa nasce a partir do quê? De uma estrutura de governança. E uma boa governança, ela garante o quê? Consistência entre propósito, estratégia e práticas sustentáveis. É a partir dessa governança de algo determinado pela alta direção, pela governança do empreendimento, que tudo vai cascatear para os outros pilares, tanto o ambiental quanto o social. Então vamos lá, como eu sempre falo, a ABNT, a PR 2030, ela faz uma divisão que, no meu ver, fica muito fácil da gente entender a forma de implementação. Então, eu tenho um eixo, que é governança. A partir deste eixo, ela abre no que ela chama de temas, ou seja, pontos macros para a gente prestar atenção. Entre eles, governança corporativa, conduta empresarial, práticas de controle e gestão e transparência na gestão. E aí você pode perguntar, legal, e o que eu posso trabalhar especificamente para cada um desses macros temas que a ABNT chama de tema? E a gente chama depois de critérios quando eu vou cascateando, ou seja, quando eu vou esmiuçando, quando eu vou detalhando. Então, em governança corporativa, quais são os critérios que a ABNT traz para nós, a PR 2030? Primeiro, atentos a princípios como integridade, equidade, transparência, sustentabilidade e responsabilização fazem parte deste tema, que a gente abre em critérios como a estrutura e a composição da governança corporativa e o propósito e estratégia em relação à sustentabilidade. Preciso aplicar esses dois critérios? Não necessariamente, e aqui também são exemplos não exaustivos, mas é um direcionamento mais fácil para você já pôr a mão na massa e começar a implementar a governança. Então, quando eu falo de estrutura e composição da governança corporativa, eu posso, por exemplo, trabalhar o quê? Constituir legalmente a organização por meio de contrato social ou um estatuto, acordo de acionistas, acordo de sócios, ou seja, formalizar a relação entre as partes envolvidas. Nossa, Pri, mas isso é tão óbvio. Vocês não imaginam a quantidade de empresas que nós temos no país que não está formalizada, que não tem um estatuto, que não tem um contrato. Ou seja, são muitas vezes amigos, partes que se juntam para desenvolver ali uma empresa, ou para vender um serviço ou um produto, e muitas vezes, no famoso fio de bigode, isso não funciona. Se eu tenho uma empresa, ela tem que estar legalmente organizada. Então, isso é fundamental e algo que no nosso país ainda tem uma certa fragilidade. Outro critério que a gente pode trabalhar
dentro deste tema que é a governança corporativa, propósito e estratégia em relação à sustentabilidade. Gente, isso daqui é o fundamental. E é o calcanhar de Aquiles na maioria das empresas, porque não adianta você não ter a sustentabilidade alinhada à sua estratégia. Como é que a gente pode trabalhar isso aqui, então? Através de compromissos assumidos pela organização. Ok, como é que eu assumo esses compromissos? Fácil. Integrar formalmente por meio de declarações de propósito, visão, missão, uma política corporativa, objetivos, metas, ou seja, eu deixo claro para todos qual é o meu compromisso, qual é o meu propósito. Pri, mas e aí? E se eu quiser revisar, pode? Pode e deve. Nada está escrito em pedra que não pode ser alterado. Mas você precisa o quê? De um pontapé inicial. Então, você assumir o compromisso, né, aquele famoso skin de game, é fundamental. Outro tema dentro do pilar, né, ou eixo de governança, é conduta empresarial. Quando a gente fala em conduta empresarial, podemos trabalhar três itens ou critérios, como a PR 2030 diz, que são compliance, programa de integridade e práticas anticorrupção, práticas de combate à concorrência desleal e, por exemplo, também o engajamento das partes interessadas. Então, quando eu falo aqui de compliance, de um programa de integridade ou práticas de anticorrupção, sobre o que eu estou me referindo? A requisitos que uma organização deve cumprir e aqueles que ela escolhe voluntariamente a cumprir. Ou seja, o requisito obrigatório, compulsório, como, por exemplo, permissões, licenças e outras formas de autorização, que aí é indiscutível, e aqueles que ela escolhe, como uma rotulagem voluntária, um selo específico. Hoje nós temos diversos selos no mercado, por exemplo, Great Place to Work, FSC, o selo da Ecomeia. Então, você pode escolher voluntariamente assumir esses compromissos. Então, o que a gente pode ter aqui de exemplo de ações que você pode desenvolver aí no empreendimento? Estabelecer um cronograma de treinamento e conscientização, afinal, é importante que o teu público interno, que o teu funcionário, ele saiba de fato qual é o compromisso, lembra? Está alinhado ali em cima, visão, missão, a política da empresa e como que você trabalha isso internamente, enfatizando que a organização não compactua, por exemplo, com comportamentos ilícitos de atos de corrupção, como suborno, fraude, entre outros. Então, você deixa claro, você assume esse seu compromisso. Outro critério trabalhado dentro deste tema, que é a conduta empresarial, é o critério de práticas de combate à concorrência desleal. Claro, pode ser que de repente você esteja aí implantando no empreendimento menor, ou você vai prestar uma consultoria por uma empresa menor. Mas empresas maiores, isto daqui pode ser um grande fator preocupante, né? Como é que eu vou trabalhar essa situação? Então, eu estou me referindo a quê? A acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente sobre qualquer forma preços de bens ou serviços ofertados individualmente, né? Fazer aqueles cartéis que a gente fala. Limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado e restringir territórios e base de clientes. A gente sabe perfeitamente que em alguns setores do Brasil isso são práticas muito comuns, mesmo que veladas ali por trás dos bastidores. Então, você estar ciente que você não é conivente, que você não compactua com essas situações. Então, como é que eu posso trazer isso daqui? Estabelecendo medidas para evitar o vazamento e o uso de informações privilegiadas para fins comerciais. Então, se a gente não tem esse vazamento de informação, porque é a partir daí que acaba ocorrendo esses combinados, digamos assim, né? E para finalizar, o critério que a PR 2030 traz para este tema, a gente tem o engajamento das partes interessadas. Então, como é que a gente pode estar trazendo isso na prática? Estabelecendo métodos de monitoramento, fortalecimento do relacionamento com as partes interessadas e, consequentemente, o engajamento. Para isso, é claro, você precisa fazer um mapeamento, você precisa ter um objetivo claro, definir metas, definir indicadores. E aqui a gente percebe nitidamente a quantidade de ações, de possibilidades para você que deseja ser principalmente um consultor em ESG e trazer o ESG para o dia a dia da sua consultoria.
Caminhando aqui sobre o eixo de governança, a gente tem o tema de práticas e controle de gestão. Que critérios que a gente pode trabalhar aqui? Então, olha só, a gente tem uma possibilidade de critérios, ou seja, formas de detalhar como trabalhar este tema dentro do empreendimento. Novamente, eu posso trabalhar todos esses temas ou alguns. Agora, se você pretende ser auditado na PR 2030, saiba que você tem que atender todos esses critérios. Então, a gente pode falar o que sobre gestão de riscos no negócio. E veja, quando a gente fala em ESG, eu estou falando principalmente sobre gestão de risco, verificando riscos de oportunidades inerentes ao negócio. Então, já dá para perceber que esse critério é de suma importância para você aí. Então, a gente pode buscar conhecimentos e recursos necessários por meio de capacitação ou, eventualmente, a contratação de especialistas que vão aí nos ajudar a fazer esta gestão de risco. E isso é importantíssimo para qualquer empreendimento. Controles internos. Gente, se nós estamos falando de governança, controle interno é a coisa mais óbvia. Minimamente você precisa ter um controle, certo? Então, estabelecer e operar um sistema de controle interno que seja eficaz, e você vai definir de que forma que vai ser esse controle. Ah, vai ser um aplicativo? Será por meio de planilhas? Não tem problema. Cada um faz aquilo que encaixa melhor para o seu dia a dia, para o seu empreendimento, certo? E é claro, é importante que ocorra o quê? O monitoramento desses processos, tanto operacionais quanto financeiros. Lembra que a gente falou lá na nossa aula 1? Para você que não assistiu a nossa aula 1, tá lá no YouTube. Então, você tem que ter em mente que o SG, ele surge com o quê? Com uma demanda do setor financeiro. Então, por isso a importância de trabalhar aqui processos operacionais e financeiros. E a gente está falando de governança, né? Auditorias interna e externa. E quando a gente fala de auditoria, lembrar aqui para vocês que existem 3 tipos de auditoria, não se esqueça: auditoria de primeira, segunda e terceira parte. Então, a auditoria de primeira parte, aquela feita ali internamente, a segunda, você já tem ali, eventualmente, um cliente seu te auditando, por exemplo, e o de terceira parte, quando você tem o foco de certificar o teu sistema. Então, o que a gente pode trabalhar aqui? Verificar se os programas de auditoria são atualizados periodicamente e considerar a obtenção de garantia de terceiros em um ou mais componentes de dados ESG ou de sustentabilidade. Então, se a gente está falando de ESG, é muito comum a gente ouvir falar em auditoria contábil, principalmente dependendo do porte da empresa, isso é algo corriqueiro, e a gente está muito acostumado a ouvir falar nas auditorias relacionadas ao sistema ISO. ISO 9000 de qualidade, a ISO 14001 de gestão ambiental e tantas outras ISOs que nós temos. E, aliás, vou preparar uma aula aqui, já anota aí, trabalhando as ISOs, a relação, vou fazer essa correlação entre ISOs e ESG, vai ser bem interessante. Outro critério, ambiente legal e regulatório. Então, como é que a gente pode trabalhar isso internamente dentro do empreendimento? O inventário de regulamentações aplicáveis vigentes, classificados por órgão emissor, tema, áreas afetadas, responsáveis. Afinal de contas, quais são os requisitos legais relacionados aí ao seu empreendimento? Você sabe que você não pode alegar desconhecimento da lei, né? Isso já está previsto no nosso Código Civil. Ninguém, tanto o CPF quanto o CNPJ, pode alegar desconhecimento da lei. Então, será que você tem esse controle? Ou, veja aí mais uma oportunidade para você, consultor, principalmente que quer trazer o ESG para a sua esteira de serviços, você está oferecendo justamente esse acompanhamento. Por quê? Porque o empresário, gente, ele está preocupado em quê? Em produzir, em vender, porque todo empreendimento nasceu por quê? Para gerar lucro, para girar a roda da economia. Não é a área de conhecimento dele. Então, olha aí, algo importante para você pensar, você consultor. Continuando aqui, um outro critério para esse tema, que é práticas de controle e gestão, é gestão da segurança da informação. E, gente, principalmente agora, nesse mundo moderno, nesse mundo informatizado que a gente vive, né? Nesse mundo, vamos dizer, 5.0 até, gestão de segurança da informação é fundamental.
independente do porte do empreendimento. Ele deve assegurar o quê? Confidencialidade e privacidade da informação, integridade da informação e disponibilidade da informação. Sempre tenham isso em mente. Como é que a gente pode trabalhar este conceito dentro do empreendimento? A gente pode, por exemplo, formalizar os papéis e responsabilidades de toda a administração e linhas em relação às práticas de gestão da segurança da informação. Você aí do outro lado já deve ter visto um tipo de e-mail, por exemplo, dizendo se esse e-mail é de grande responsabilidade, quem que está autorizando, qual é o setor responsável. Empresas grandes, isso já está muito consolidado. Então, você pode muitas vezes pegar o exemplo da grande e modelar para a sua pequena. Mas principalmente isso, gente, ó, formalizar os papéis e as responsabilidades dentro dessa dinâmica que é a gestão da informação. E trazendo, por último, mas não menos importante, que complementa o critério de cima, a gente tem o quê? Privacidade de dados pessoais. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui aquilo que nós chamamos de dados sensíveis, ok? Inclusive, nós temos uma legislação no país que é a LGPD. Gente, pelo amor de Deus, não me confundam LGPD com LGBTQIA+. São conceitos completamente distintos e eu já vi muito profissional fazendo confusão e falando a sigla errada, ok? Então, desde 2018, a gente tem uma legislação no nosso país que já menciona como tratar esses dados sensíveis. Então, o que a gente pode fazer? Implementar sistema de segurança de tratamento de dados pessoais que complementa o sistema de gestão de informação. Então, dentro do empreendimento, nós temos turminha do RH para a gente se preocupar com os dados dos nossos funcionários. A gente tem a área comercial com dado de fornecedor, com dado de cliente. Então, muita atenção neste detalhe, ok? E o último tema que a PR 2030 traz para esse eixo governança, e olha quanta coisa que a gente já falou nessa noite. Deixa eu ver, ninguém colocou nada aqui no chat? Deixa eu ver. Não temos pergunta no chat, qualquer coisa eu vou aqui respondendo. Então, o último tema de governança é o quê? Transparência na gestão. Tá? Então, para transparência na gestão, a gente pode trabalhar dois critérios, que são responsabilização, que é prestação de contas, ou accountability, e relatórios ESG de sustentabilidade e ou relato integrado. Aliás, coloca aqui no chat, quem sabe a diferença de relatório de sustentabilidade e relatório integrado. Coloca aqui no chat que eu quero saber. Eu vejo muita gente falar e acha que é sinônimo e não é. Então, quando eu falo de responsabilização, como eu falei, né, um outro termo que a gente costuma ouvir para isso é accountability. Então, a gente está falando o quê? De responsabilidade e transparência na gestão de questões ambientais, sociais e de governança, e isso envolve desde a definição de metas claras e a comunicação transparente de resultados, até a implementação de mecanismos de controle e a responsabilização por eventuais falhas. Né? Então, falhas podem acontecer? Pode, mas é preciso que a gente tenha uma organização. Quem foi o responsável? Né? A gente precisa dar nome aos bois, principalmente para evitar depois falhas no processo. Não vejam, a ideia aqui não é penalização, a ideia aqui é rastreabilidade para evitar novas falhas de processo. Tá? E o que a gente pode fazer aqui? Estabelecer a lista de responsabilidades por função e avaliar as habilidades necessárias para o seu exercício. Quem são as pessoas, quais são as competências, as atribuições melhor para desenvolver aquela atividade. E deixa eu ver aqui se alguém colocou a diferença. Olha, o pessoal tudo com medo aqui que está na aula. Ninguém colocou a diferença. Vamos lá, então. Pessoal, atenção. Quando a gente fala em relatório ESG, a gente está falando de um relatório que vai abarcar informações relacionadas à área ambiental, social e de governança, que a gente chama também de relatório de sustentabilidade. Quando a gente fala que é um relato integrado, significa que dentro daquele relatório de sustentabilidade de ESG, temos também informações financeiras. Afinal de contas, esses relatórios, eles são desenvolvidos para dar transparência
as partes interessadas. Quem que é uma das nossas partes interessadas? Por exemplo, os acionistas. Bancos, para quem nós vamos pedir um financiamento. Então, muitas vezes, esses relatórios possuem também dados financeiros, justamente para subsidiar essas informações e dar maior transparência. Então, o ideal é cobrir itens como relevância estratégica e materialidade da abordagem do ESG. A gente vai ter uma aula específica sobre materialidade também, já está aqui no nosso cronograma. Relevância estratégica. Lembra que a gente falou aqui em cima, olha, quanto que nós andamos e a gente não falou aqui, ó, compromissos assumidos, estratégia da empresa. Olha aqui, ó, como tudo está ligado. Ou seja, eu tenho toda uma gestão dentro da empresa aqui, eu tenho toda essa gestão acontecendo e tudo isso, ao final, eu vou divulgar aonde? Aqui no meu relatório. Então, descrever os objetivos, metas, indicadores e desempenhos definidos pela organização e o grau de atendimento ou cumprimento. O que a gente costuma ver muito é que normalmente esses relatórios só trazem pontos positivos. Gente, vamos ser sinceros? Ninguém vive num mundo colorido com arco-íris e passarinho, borboletas voando. Então, não tenham medo de dizer, olha, aqui a gente falhou, aqui a gente tinha uma meta e não alcançou, aqui nós tínhamos um objetivo, aqui a gente precisou rever a rota, recalcular a rota. Não tem problema. E para complementar e finalizar o objetivo da nossa aula de hoje, o que a gente tem visto muito é fazer essa ligação, essa sinergia entre os ODS e o ESG. E como é que a gente consegue fazer o link dos ODS com o ESG? Bom, como eu sempre falo, primeiro, o que são esses ODS? Quando eles surgiram, né? Como vivem, onde moram, o que comem, né? Como a gente brinca. Surge em 2015 na revisão dos Objetivos do Milênio. Então, acredito que todo mundo aqui já viu essa figurinha, já conhece ela, né? Que são os 17 quadradinhos coloridos. Então, esses 17 quadradinhos, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles se dividem em 169 metas. Tá? Então, quando eu falo de ODS, o que que é? É um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, garantir que as pessoas em todos os lugares do mundo possam desfrutar de paz e prosperidade. Então, a gente já percebe aqui, por esta definição, que quando a gente fala de ODS, eu estou falando de algo direcionado a quê? A quem? Né? Às nações, ao poder público. O que não impede que o poder privado também contribua. Por quê? Porque tudo isso faz parte da sociedade. A sociedade ela é composta tanto do setor público quanto do setor privado. E é por isso que a gente sempre vê as empresas fazendo essa correlação entre seus objetivos junto com os ODS. Esses 17, né, como eu falei, que se dividem em 169 metas, o que são essas metas? São as tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, eu, você e os empresários, o setor privado e todos os cidadãos na jornada coletiva para um 2030 sustentável. Ou seja, nasce aqui em 2015, na revisão dos Objetivos do Milênio, então teríamos aqui 15 anos para conseguir melhorar o mundo, que seria até 2030. Vou dar um spoiler para vocês. Muito provavelmente a gente não vai atingir a meta e isso tenha que ser ampliado para 2050. Acho que fica aqui uma grande reflexão para todos nós. Então vamos lá. Exemplos de como que a gente pode integrar os ODS e o ESG pensando no eixo governança. Então vamos lá. Quando eu crio um código de ética e conduta, né? Ele está relacionado o quê? Ao ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Então, o que eu posso fazer aqui? Atualizar e divulgar o código envolvendo todos os níveis da empresa em sua aplicação. Outro exemplo, dar transparência na gestão, também relacionado ao ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. E propositalmente eu quis escolher esse ODS, porque é comum eu ouvir as pessoas falar, nossa, eu tenho uma dificuldade de entender como encaixar o ODS 16 dentro de um empreendimento. Como é que a gente pode trabalhar? Publicando relatório ESG e indicadores sociais, ambientais e econômicos de forma acessível. Outro ODS, né? Vamos lá.
Canal de denúncia, outro exemplo, né? Canal de denúncias independente, ODS 16. Então, como é que a gente trabalha? Garantindo a confidencialidade, apuração justa e retorno às partes envolvidas. Pessoal, importantíssimo isso daqui. Apuração justa, de forma que ela não seja pendente para nenhum lado. É muito comum, inclusive, em grandes empresas, essa apuração ser feita por um escritório à parte, contratado, de forma que não tenha envolvimento de ninguém do empreendimento. É claro que muitas vezes para o pequeno isso é difícil, então que pelo menos ela seja justa. Defina aí os procedimentos e retorno aos envolvidos. É o mínimo que a gente pode fazer. Planejamento estratégico do SG. Lembra? Começamos falando sobre planejamento estratégico relacionado ao ODS 12, consumo e produção responsáveis. O que a gente pode trazer aqui de exemplo? Integrar metas ESG ao planejamento da empresa com indicadores de curto, médio e longo prazo. É óbvio que não dá para resolver tudo no curto prazo, mas é importante vocês terem isso mapeado e já definido. Qual que é o de curto, médio e longo prazo? Vou dar uma ajudinha aqui, hein? Uso o famoso 5W2H, vai ajudar bastante vocês nisso. Para finalizar aqui, remuneração atrelada a metas SG, muito relacionado ao ODS 8, referente a trabalho decente e crescimento econômico, e o ODS 12, consumo e produções responsáveis. Então, vincular bônus de líderes a resultados de sustentabilidade e impacto positivo. Esse daqui eu fiz como provocação neste vídeo. Isso aqui seria o melhor dos mundos. Eu sei que é difícil, mas de repente estou colocando aqui uma pimentinha em você que está assistindo. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Quero dizer o seguinte, para você que está aí do outro lado, se você quer se tornar um consultor ESG, mas ainda se sente inseguro, fica aqui o meu convite. Toda segunda-feira, às 19 horas, segue ESG, com conteúdo prático, ali, mão na massa, tete a tete, para você conseguir implantar o ESG dentro do seu empreendimento. E olha, antes de você sair, eu quero pedir para você responder o NPS, que eu vou deixar aqui no chat. Para você que está assistindo o vídeo depois, está aqui na descrição. E para todo mundo que preencheu o NPS, eu vou enviar um mapa mental da aula de hoje. Gente, fala aí. Show de bola, top, não é? Então, muito obrigada. Obrigada, Lara. E se você também tem aí um tema que tá te, ó, pulguinha atrás da orelha, tá te deixando de cabelo em pé, escreve no chat, coloca aqui nas descrições e eu vou trazer esse tema nas próximas aulas. Muito obrigada e eu espero você segunda-feira que vem no Segue SG às 19 horas. Beijo, pessoal.